Muito legal estar com vocês nessa noite. Eu queria começar a reflexão de hoje comentando de uma história muito curiosa que eu ouvi essa semana. Aconteceu numa cidade chamada Nanjing, fica na China. A equipe de uma livraria começou a sentir falta de alguns dos seus exemplares, então eles começaram a fazer um levantamento e perceberam que em 6 meses 800 livros do seu acervo haviam sido roubados. É logicamente uma livraria muito grande. Bom, assustados com esse levantamento, eles notificaram a polícia da cidade, que começou então de maneira disfarçada, ficar na livraria, misturada com os clientes para saber o que estava acontecendo. Bom, e de fato, depois de um tempo de investigação, eles descobriram uma pessoa que estava roubando os livros. E começaram então a investigar essa pessoa, prenderam ela e viram que os 800 livros estavam na casa dele. Olha só que interessante, ele não só roubou esses 800 livros sozinho, como também nesse período de 6 meses, ele não vendeu nenhum. Então a polícia perguntou para ele, afinal de contas, por que ele tinha roubado todos esses livros, se não era por dinheiro. E ele havia dito, então, ele respondeu o seguinte: eu estava procurando o sentido da vida, e eu achei que esses livros me trariam a resposta. Eu achei uma história muito curiosa e ela realmente nos mostra algo. Mostra que essa pergunta, pelo qual é o sentido da vida, é uma pergunta muito importante, que está no coração de muitas pessoas. O psicanalista Carl Jung comentou que todos os seus pacientes com mais de 35 anos têm conflitos relacionados pela pergunta do sentido da vida. Todos os seus pacientes com mais de 35 anos. É algo que está no coração de muitas pessoas. Viktor Frankl, que é um dos psiquiatras mais ouvidos nessa área de sentido da vida, ele comenta o seguinte: quando a gente fala sobre sentido da vida, nós não podemos pensar que existe uma resposta única e universal para essa pergunta. O que é importante é que cada um de nós, na sua vida, encontre sentido, ou seja, encontre uma maneira, uma direção de vida que realmente vale a pena. E aqui é importante que eu explique para vocês, há uma leve diferença de propósito e sentido. A ideia da palavra propósito de vida é quando eu encontro algo que vale a pena e direciono a minha vida nisso. O sentido é um pouco mais. A palavra que se usa em inglês para sentido é meaning, que além de sentido, também traz a ideia de significado, de algo significante. Ou seja, nós podemos dizer que nós encontramos sentido para a nossa vida quando nós nos lançamos para algo e depois de um tempo nós realmente percebemos que isso valeu a pena. Ou seja, nós encontramos sentido quando encontramos um bom propósito, que um dia vai nos levar a olhar para trás, nos anos vividos, e realmente ver que a nossa vida teve significado. Bom, existe um mito muito interessante na mitologia grega, que nos ajuda também a pensar nisso. É chamado de o mito de Sísifo. Sísifo foi um rei extremamente arrogante, que desafiou os deuses da mitologia grega. E por causa disso, os deuses o condenaram a eternamente, todos os dias, empurrar uma pesada pedra montanha acima, para no final do dia, ver essa pedra simplesmente rolar até a base da montanha. Bom, o mito de Sísifo é usado até hoje para falar de uma vida sem sentido. Ou seja, uma vida onde nós trabalhamos ardorosamente, pesadamente, mas no final não houve um significado, não houve um sentido, não houve algo que realmente valesse a pena em tudo isso. No final, tudo que a gente fez se perde, a pedra volta para a base. E aqui me parece exatamente isso. Muitas pessoas, elas não encontraram essa ideia que nós acabamos de falar do sentido, de encontrar algo que realmente vale a pena, ou que um dia vai nos fazer olhar para trás e dizer, valeu a pena. O que muitas pessoas têm feito é exatamente isso, rolar uma pedra acima, todos os dias, gastar a sua vida, o seu tempo, a sua energia, a sua saúde em algo pesado, só para no final, essa pedra voltar para a base. Só para no final perceber que tudo foi vazio. Mas pessoal, a mensagem de hoje, ela é justamente para nos dizer que não precisa ser assim. Não precisa ser assim.
nós podemos encontrar uma vida que tenha sentido. A vida é muito mais do que trabalhar pesadamente todos os dias, chegar em casa para se refazer um pouquinho, aproveitar a família, de repente ver um seriado e voltar a trabalhar pesadamente, e a pedra volta de novo para a base. A vida pode ter um valor muito maior, um significado muito maior. É possível que nós encontremos sentido. Como o Viktor Frankl comentou, não existe uma resposta pronta e simples que eu possa te dar, mas a Bíblia vai nos ajudar muito a nos mostrar uma direção, onde nós podemos encontrar, onde cada um de nós pode encontrar sentido para a sua vida. Então, a pergunta que nós queremos responder hoje é essa: como encontrar sentido na minha vida? Bom, eu preciso comentar com vocês como nós normalmente buscamos sentido. E você vai perceber que isso se aproxima muito da realidade das pessoas hoje. Primeiro, nós tentamos encontrar algo que vale a pena. Ou seja, nós vamos vivendo e de repente nós encontramos, poxa vida, esse curso, essa carreira, esse trabalho, esse hobby, essa atividade, aqui é algo que realmente vale a pena. Depois disso, nós nos entregamos de alguma maneira a isso, fazendo algo, construindo algo, a partir dessa nossa ideia. Ou seja, alguma coisa nos cativou e nós agora nos entregamos a isso, fazendo ou construindo algo, uma atividade, alguma coisa. Normalmente com isso, nós queremos, com esse trabalho, mostrar o nosso valor e a nossa capacidade. De repente, nesse momento, você vai dizer assim para mim: Jorge, para mim isso não é importante, mostrar o meu valor ou mostrar a minha capacidade para os demais, é realmente algo que para mim não é importante. Mas pense bem. Imagine que você conseguiu um hobby e você não pode mostrar nada para ninguém. Imagine que você tem um trabalho muito bom e você não pode comentar dele com ninguém. Imagina que você tem uma trajetória linda de vida, de partir de algo pequeno e conseguir conquistar grandes coisas, e você não pode falar disso para ninguém ou mostrar isso para ninguém. Não ia perder boa parte da graça? Vocês sabem que nos últimos meses eu aprendi a pintar. E uma das partes mais legais é poder mostrar o resultado do trabalho para as outras pessoas. Eu acredito que isso realmente é importante. E além do mais, o que a gente normalmente busca na nossa direção de vida é uma vida que nos leve a alcançar um patamar de estabilidade maior ou de conforto maior. Não é isso que a gente normalmente quer? Ou seja, a gente achou, isso aqui é bom para mim, nós nos lançamos nisso, nos dedicamos a isso, fazendo e construindo algo. Com isso, de alguma forma, queremos mostrar o nosso valor e capacidade. E no final, conseguir uma vida mais confortável e estável. No final, o que eu quero, me dedicando tanto, entregando o meu suor, é conseguir comprar aquilo que eu quero, é conseguir fazer aquela viagem que eu gostaria, de repente poder fazer compras sem ficar olhando e monitorando todo o tempo a minha fatura do cartão, é poder realizar as coisas que eu gostaria. Você vai concordar comigo que esse é o esquema que normalmente tem guiado muitas pessoas. Mas esse não é um esquema moderno, ao contrário do que a gente pensa. É um esquema muito antigo, e eu inclusive encontrei um relato contando a história de vida de algumas pessoas, e é um relato de milênios, já é um relato milenar, que conta pessoas buscando sentido exatamente dessa maneira. Esse relato, inclusive, ele está escrito na própria Bíblia, em Gênesis 11. São pessoas que estavam migrando de alguma região do Oriente, e de repente eles param em determinado lugar porque alguma coisa chama a atenção e os cativa. Temos aqui o primeiro ponto. Eles saíram e se fixaram no lugar porque algo os cativou. Existe aqui algo que vale a pena para nós. Bom, então eles se lançaram a esse projeto e resolveram fazer e construir algo. Falaram o seguinte: vamos fazer uma cidade com uma torre que alcance até o céu. Bom, essas mesmas pessoas, o que elas estavam querendo com isso? Mostrar seu valor e capacidade. Elas falaram exatamente o seguinte: tornaremos o nosso nome grande. Aí sim vamos mostrar o nosso valor. E elas também gostariam de alcançar com isso estabilidade e conforto. Falaram exatamente o seguinte: não seremos espalhados pela face da terra. Vamos poder ficar aqui, estabilidade, e ter uma vida boa aqui, conforto. Bom, esse é o relato da Torre de Babel, que está em Gênesis 11, que já relata pessoas buscando sentido para a sua vida, exatamente da maneira como nós comentamos até agora.
Mas uma coisa que eu preciso te avisar é que, apesar das pessoas terem seguido esse modelo por séculos e até por milênios, ele não é um modelo que funciona. Ele é um modelo pesado. Você já imaginou? Eles queriam construir uma cidade, quanto de trabalho, quanto de suor isso iria lhes custar? Mas não só é pesado, também é sem sentido, é vazio. Todo esse esforço não faria o nome deles grande, e não traria a satisfação e a alegria que eles realmente desejavam. Eu fico imaginando se essa história da Torre de Babel, deles terem construído essa cidade, e essa torre que alcançasse até o céu, se ela tivesse continuado, o que eles pensariam? Eu imagino, isso não está na Bíblia, mas eu imagino que eles iriam olhar aquela torre e iam dizer, ficou legal. Mas talvez uns 6 meses depois eles iam dizer, mas podia ter ficado mais alta, acho que vamos fazer outra. Ou talvez um tempo depois eles iam dizer, poxa, ficaram sabendo, o pessoal que mora naquela cidade, do outro lado da montanha, construíram uma torre maior que a nossa, vamos ter que fazer outra. Ou talvez eles iam pensar, bom, agora ninguém mais fala da nossa torre, já passou, não ganhamos mais like, vamos ter que fazer outra. Por quê? Porque esse sucesso, essa satisfação, esse conforto e estabilidade, eles realmente nunca chegam. E nós temos nos dias de hoje, não só dezenas, mas centenas de histórias, de pessoas que alcançaram isso aqui, que construíram a sua torre até o céu, pessoas extremamente bem-sucedidas, com carreiras exitosas, pessoas que chegaram no auge da fama, que tiveram uma vida tão estável e confortável, com fortunas que nem mesmo as gerações seguintes poderiam gastar, mas que no final tiraram a sua vida, porque rolaram uma pedra pesada até a montanha, chegaram no alto da montanha e descobriram que lá não tinha o que elas esperavam. Esse modelo aqui, que a gente vai chamar de modelo da Torre de Babel, é um modelo que as pessoas têm feito realmente há milênios, mas é um modelo vazio, é empurrar pedra, montanha acima, para lá no final, a pedra voltar para baixo. Eu não quero dizer com isso que o trabalho é algo negativo, pelo contrário, o trabalho é algo muito positivo, eu amo trabalhar, Deus é quem faz o trabalho, só que eu fico triste, quando nós percebemos que as pessoas tratam o trabalho como sentido de vida, tratam a sua carreira, ou o seu curso, ou a empresa que elas constroem como sentido da vida. O trabalho, ele não traz sentido, ele pode trazer sustento, mas não sentido. Em termos de sentido, ele é isso, uma pedra pesada, que no final do dia, volta para a base da montanha. E o que eu acho muito interessante, é que Deus frustra os planos da Torre de Babel, do pessoal lá da torre. Deus impede que eles terminem essa obra. E de repente a gente fica pensando, poxa, que Deus mau que faz isso, frustrando o plano deles. Mas não, a história da Torre de Babel mostra a misericórdia de Deus, mostra um Deus que interrompe essa história, porque justamente eles estavam indo num caminho que não ia trazer sentido para eles, e antes que fosse tarde demais, e antes que eles gastassem a vida inteira na direção errada, Deus frustra numa tentativa de repente chacoalhar e mostrar que não é esse o caminho, existem outras possibilidades. E eu fico pensando se às vezes as frustrações de Deus na nossa vida, na minha vida, não são da mesma maneira. Uma forma de Deus me chacoalhar, quando eu estou procurando sentido no lugar errado. Não é uma maneira de Deus me chacoalhar e dizendo, George, o sentido da tua vida não está aqui. Não está nisso. Está em outro lugar. Bom, talvez a humanidade e muitas pessoas têm vivido desse modelo porque no decorrer dos anos não entenderam qual seria uma alternativa para eles. Afinal de contas, existe alguma alternativa? Praticamente todas as pessoas vivem dessa forma, tentam encontrar algo que vale a pena, se lançam a isso fazendo algo para mostrar o seu valor e capacidade e alcançar estabilidade e conforto. Qual que é a outra forma de viver? Existe alguma outra forma de viver? Existe. Olha só, um capítulo depois, nós encontramos a história do Abrão, que depois se chama Abraão. O Abraão é alguém que está partindo de Ur dos Caldeus, a região onde ficava a Torre de Babel. Possivelmente era alguém que estava envolvido naquele projeto, era alguém que estava rolando pedra montanha acima. Era alguém que estava tentando mostrar a grandiosidade do seu nome através do seu trabalho, para ter estabilidade e conforto. Mas de repente Deus faz uma nova história com ele. Acompanha comigo a leitura. Então o Senhor disse a Abrão:
saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Farei o seu nome grande e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da face da terra serão abençoados. Eu quero comparar o texto de Gênesis 11 com o de Gênesis 12. Eu quero que você se dê conta de uma coisa. Em Gênesis 11, Torre de Babel, em Gênesis 12, história de Abraão, nós encontramos exatamente os mesmos verbos e na mesma ordem. Olha só que interessante, isso vai ser muito importante. Gênesis 11 nós encontramos o seguinte: eles saíram e se fixaram. Em Gênesis 12, Deus fala para Abraão: saia, de novo o verbo sair, da sua terra, vá para, ou se fixe na terra que eu te mostrarei. Enquanto na Torre de Babel, eles falam: vamos fazer uma cidade como uma torre que alcance o céu. Na história de Abraão, Deus fala: farei de você, o mesmo verbo fazer, farei de você. Enquanto na Torre de Babel, as pessoas daquela cidade falam: tornaremos o nosso nome grande. Para Abraão, Deus fala: farei o teu nome grande. Na Torre de Babel, essas pessoas falam: não seremos espalhados pela face da terra, enquanto Deus fala para Abraão: por meio de você, todos os povos da face da terra serão abençoados. Os mesmos verbos, na mesma ordem. Por quê? Possivelmente porque o autor bíblico gostaria que nós olhássemos esses textos lado a lado, e não é à toa que eles estão um na sequência do outro. Eles deveriam ser olhados lado a lado, em paralelo, porque eles apresentam exatamente duas formas de viver e duas formas diferentes de nós buscarmos sentido. Entenda isso. No modelo da Torre de Babel, nós tentamos encontrar algo que vale a pena, mas no modelo de Abraão, Deus nos mostra algo que vale a pena. Se na Torre de Babel o centro é a minha vontade, nesse modelo: eu faço aquilo que eu quero, eu acho que eu vou fazer esse curso porque eu quero, eu acho que eu vou fazer essa carreira, eu vou me lançar esse novo projeto porque eu tenho vontade. No modelo de vida Abraão, vamos colocar assim, o centro é a vontade de Deus. Retrata uma pessoa que antes de tomar uma decisão, antes de assumir um novo projeto, antes de ter um novo compromisso, se pergunta: não se é isso que eu quero, não se isso vai ser bom para mim, mas ele pergunta: será que é isso que Deus tem para mim? Será que essa nova ideia vai na direção da vontade de Deus para mim? O centro é a vontade de Deus. Aliás, vale aqui uma reflexão para você. Antes de tomar uma decisão, você realmente pensa nisso? Será que é isso que Deus tem para mim? Será que esse novo projeto, será que essa nova ideia, será que esse novo negócio, será que essa nova atividade, ela tem a ver com a vontade de Deus na minha vida? O que de verdade tem ocupado o centro do teu coração? E o teu primeiro critério de escolha? Bom, vamos continuar essa comparação. No modelo Babel, nós nos entregamos para fazer e construir algo, mas no modelo Abraão nós nos entregamos aquilo que Deus nos mostra, para que Deus faça algo através de nós. O importante não é o que eu faço, mas é o que Deus faz através de mim. Aquilo que eu faço fica, um dia vai ficar. A empresa que eu construo, que pode ser linda, maravilhosa, a carreira que eu faço, que pode ser exitosa, um dia ela fica, mas aquilo que Deus faz através de mim fica para a eternidade, tem valor eterno. Aquilo que eu faço, sempre no final vai ser uma pedra que rola para a base da montanha, mas aquilo que Deus faz através do meu trabalho é algo que tem valor e significado. Se no modelo Babel nós queremos com esse trabalho mostrar o nosso valor e a capacidade, no modelo Abraão, Deus mostra o valor do meu trabalho quando ele é entregue nas suas mãos. Sabe, às vezes pessoas dizem: Jorge, aquilo que você falou, às vezes até há anos atrás, fez diferença naquele momento da minha vida. E de maneira nenhuma eu falei, eu busquei aquilo para mostrar a minha capacidade ou o meu valor, foi para tentar servir a Deus. E existem alguns momentos onde Deus mostra: olha só, o que você fez teve um valor enorme.
Eu tenho acompanhado alguns dos nossos colaboradores que trabalham com as crianças, com os adolescentes, com os jovens e se propõem a ser instrumentos de Deus, e volta e meia eles recebem algum tipo de retorno, crianças, adolescentes, jovens que o abraçam ou que mandam mensagem e que dizem: olha só, tio, você fez diferença na minha vida. De repente tem aqueles que digam ou que pensam: eu não tinha um bom modelo de pai, mas naquele momento você foi o modelo que eu precisei. Sabe, de repente, nós não temos esse tipo de retorno aqui, mas eu fico imaginando o momento que a gente chega na eternidade, e de repente o Senhor mostra para nós: olha, aquela e aquela pessoa foram pessoas que você ajudou a influenciar, que eu te usei para trazer até aqui. O seu trabalho não foi em vão. Que lindo. Bem, se no modelo Babel o objetivo é alcançar estabilidade e conforto, no modelo Abraão, o objetivo é, junto com Deus, fazer diferença no mundo. Ou seja, como foi lido antes e como a Alva falou na introdução, o objetivo é fazer de nós uma bênção, ou seja, nos ajudar a fazer diferença. O primeiro objetivo não é esse: eu vou nessa direção, por quê? Porque ali eu vou ter uma vida mais confortável, mais estável, é isso que eu quero para mim. Não, o primeiro objetivo é esse: eu vou naquela direção porque ali eu posso fazer mais diferença junto com Deus. E se lá tem uma vida mais confortável e estável, ótimo, mas se não tiver, não tem problema, porque é isso que eu quero. Esse é o objetivo. E normalmente fazer a diferença não é o caminho mais confortável e estável. Eu tenho aprendido isso. Bom, se no modelo Babel nós falamos que era um modelo pesado, aqui eu não vou dizer que é um modelo leve, porque também dá trabalho, mas eu vou dizer que é um modelo equilibrado, porque Deus não nos pede mais do que a gente pode dar. Mas eu também posso dizer para você com muita segurança a partir da Bíblia que é um modelo significativo, é um modelo com sentido, é aquele modelo que não só nos faz olhar e dizer: acho que vale a pena, é aquele modelo que também nos faz um dia olhar para trás e dizer: valeu a pena. Assim como no modelo Babel, eu disse para vocês que nós temos dezenas, centenas de pessoas que chegaram no alto da montanha e voltaram dizendo: o que nós queremos não está lá. No modelo de Abraão, nós também temos dezenas, centenas, milhares de pessoas que seguiram nesse caminho e voltaram dizendo: é exatamente o que nós buscamos está aqui. Um deles, que para mim é o mais significativo, é o exemplo do apóstolo Paulo, que para mim tem sido uma das maiores referências de fé. Logicamente depois de Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a sua última carta, a carta de 2 Timóteo, que possivelmente foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu em vida, possivelmente ele escreveu pouco tempo antes de morrer, sendo executado pelo Império Romano. No último capítulo dessa carta, ou seja, o último capítulo que Paulo escreveu, ou que nós temos acesso pelo menos, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que ele está dizendo é: eu me dediquei à vontade de Deus, eu gastei minha energia não em torno daquilo que eu queria e não do meu projeto de vida, mas ao redor do que Deus queria e do projeto dele para mim. Eu me dediquei a influenciar o máximo de pessoas que eu pude para encontrarem a esse Deus. E sabe o que eu digo no final? Combati o bom combate, valeu a pena. É aqui, pessoal, isso aqui não é rolar pedra montanha acima, isso aqui é algo que realmente vale a pena, isso aqui é viver com sentido. Bom, dessa forma eu queria apresentar de novo esses dois quadros, mas eu quero dizer para vocês qual que é o problema do quadro de Babel. Em Gênesis 1 a 11, a Bíblia nos apresenta como era o mundo sem o pecado, como o pecado entra no mundo e as consequências do pecado no mundo. Gênesis 11, a Torre de Babel, é o último texto dessa parte. E com isso, a Bíblia está querendo nos ensinar como é o jeito de viver do ser humano marcado pelo pecado, desconectado e afastado de Deus. É um jeito voltado ao redor de si mesmo. É o eu no centro. É um jeito que vê a Deus como alguém que está a serviço da sua vontade. Você não pense que as pessoas que estavam lá em Babel, elas eram ateias. Não eram. Elas tinham Deus, elas tinham deuses. Mas elas tinham uma visão distorcida de Deus. Elas achavam que esses deuses estavam a serviço da vontade delas. Elas cultuavam deuses que faziam a vontade delas. Tudo que elas queriam com os deuses era alguém que apoiasse o seu próprio projeto de vida e que dissesse: tudo bem, eu vou te abençoar para que tudo o que você quer dê certo.
E eu fico me pensando se não é esse tipo de relação que muitas pessoas hoje em dia cultivam com Deus, e acham que com isso estão conectadas a Ele, mas não estão. Esse ainda é o jeito Babel, ainda é o jeito marcado pelo pecado. Fazer de Deus o instrumento da nossa vontade. E eu queria que você refletisse, e eu também faço essa reflexão, será que não é às vezes assim que a gente trata Deus? Deus, abençoa o meu plano de vida. O modelo Babel é um modelo que realmente não alcança o que pretende. Eles queriam se tornar um nome grandes e queriam ficar naquela região, e é tudo o que não acontece. O nome deles é esquecido, só o nome de Abraão é lembrado, o nome daquelas pessoas da Torre de Babel é esquecido, e eles são dispersos. O modelo de Abraão, pelo contrário, é um modelo de um ser humano reconciliado com Deus de verdade, que agora não vive mais ao redor de si mesmo, mas que vive ao redor de Deus, que Deus está no centro da sua vida e da sua vontade. Ele é alguém que não se enxerga mais agora, ou não enxerga o seu relacionamento com Deus como se Deus estivesse a serviço da sua vontade, mas é alguém que enxerga a Deus e enxerga a si mesmo como a serviço da vontade desse Deus. No modelo de Abraão, as pessoas conhecem um novo nível de propósito e sentido. E o que a gente aprende dessa história? É que Deus quer nos arrancar da Torre de Babel, desse modelo centrado em nós mesmos, na nossa vontade e nos nossos projetos. Quer nos levar para perto de si, nos reconectar com Ele e nos dar um sentido de vida muito mais profundo que a gente sonhou algum dia. Bom, a grande questão é, então, Jorge, como é que eu faço essa transição? Como é que eu vou do modelo Babel, ser humano marcado pelo pecado, para o modelo Abraão, ser humano reconectado com Deus? Bom, o Abraão, ele faz essa transição, ou melhor, Deus faz essa transição na vida dele, quando o Abraão conhece um Deus pessoal, que lhe ama profundamente, que está executando algo extraordinário na história e chama ele para fazer parte. Nós também conseguimos fazer essa transição quando nós conhecemos um Deus pessoal que conhece o nosso nome, que nos ama mais do que a gente consegue imaginar, tanto que mandou o seu único filho no nosso lugar, para morrer no nosso lugar e ressuscitar, para nos reconectar com Ele e nos dar uma nova possibilidade de vida, que nós chamamos de Evangelho. Nós fazemos essa transição quando nós encontramos um Deus pessoal que nos ama e que está executando algo extraordinário na história, a salvação do mundo, e Ele nos chama a fazer parte. Bom, nós encontramos isso no Novo Testamento de maneira abundante, mas eu queria ler para vocês um versículo que está em Efésios capítulo 1, que diz assim: foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Olha aqui o sentido, por que vivemos. É em Cristo que nós descobrimos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, Ele já pensava em nós e tinha planos para nós. Aqui o texto está dizendo, antes de você ouvir falar de Jesus Cristo, ele já pensava em ti, Ele já te amava e Ele tinha planos para a sua vida. Mas que planos são esses? De nos dar uma vida gloriosa. Agora sim, chegou a vida confortável e estável? Não, meu amigo, esse é o modelo Babel. A vida gloriosa que a Bíblia está falando é te dar uma vida que vale a pena, uma vida que você um dia vai olhar para trás e vai dizer, minha vida teve significado e sentido e agora eu estou pronto para a eternidade. E ele complementa uma vida gloriosa e ele vai explicar exatamente isso, que é parte do propósito geral que Ele está executando em tudo e em todos. Bom, dessa forma, só existe um caminho para nós encontrarmos sentido. Quando eu busco me tornar quem Deus quer que eu seja, e busco fazer o que Deus quer que eu faça. Só tem um jeito da gente encontrar sentido na nossa vida, e ela começa com aquela primeira decisão. Eu vou continuar levando a minha vida, tomando as minhas decisões, conforme a minha vontade, colocando em primeiro lugar aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, aquilo que eu penso que vale a pena, ou eu vou colocar a vontade de Deus realmente como meu primeiro critério de escolha, e antes de assumir um novo projeto, um novo cargo, uma nova função, antes de começar algo novo na minha vida, eu vou primeiro me perguntar, isso faz parte da vontade de Deus para mim?
ou não. Porque se não, talvez até seja alguma coisa agradável, talvez até seja boa, mas não é algo para mim. Bom, eu também posso dizer para vocês que encontrar propósito para a nossa vida tem a ver com aquilo que Deus fala para Abraão: saia e vá. Eu fico imaginando por que Deus não disse para Abraão assim: Abraão, você vai colocar a minha vontade em primeiro lugar ou a tua? Fala aí. E o Abraão diria: não, a tua, Senhor. Então tá bom, então tá resolvido. Não, Deus pede que o Abraão mostre isso com atitude. Sabe por quê? Porque isso aqui não tem resultado nenhum enquanto for só um discurso na nossa vida. Isso só vai dar resultado quando realmente se tornar uma realidade, quando nós aprendermos a praticar isso. Por isso eu queria que você pensasse em coisas muito práticas. Se você deseja realmente viver de acordo com a vontade de Deus, o que Deus te chama para sair? O que Deus te chama talvez para abandonar? O que Deus te chama para talvez não entrar mais, ou talvez não renovar, ou talvez o que você percebe que não é aquilo que Deus te chama, que você de repente precisa deixar na sua vida, que você precisa romper. E a parte do vá é a pergunta: o que Deus está me chamando aí? Em que direção Ele quer que eu vá para fazer a vontade dEle na minha vida? Pessoal, essa mensagem ela tem me marcado profundamente. Eu passei um bom tempo da minha vida pensando, refletindo e orando por isso. E hoje eu posso dizer para vocês com muita segurança que se alguém me perguntar qual é o sentido da sua vida, eu sei responder com muita clareza. E isso tem me ajudado muito. Isso me ajudou a dizer não para uma série de coisas, para uma série de convites que talvez até pareciam bons, mas que estariam hoje só enchendo a minha agenda, me separando da vontade de Deus para mim, estariam me colocando de novo atrás de uma pedra rolada montanha acima. Se você quer encontrar sentido na sua vida, esse é o caminho: oração e um convívio intenso com esse Deus, colocando realmente na prática a vontade dEle em primeiro lugar.